Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à aula mestra de um projeto inédito no Brasil, talvez no planeta. Meu nome é Thiago Carvalho, sou Brazilian Spotter, criador do primeiro canal do YouTube a transmitir as movimentações do Aeroporto Internacional de Brasília ao vivo e desse projeto aqui que eu vou falar para vocês, apresentar para vocês logo mais. E olha só, para garantir que eu não deixe passar absolutamente nada importante, eu preparei um roteiro aqui comigo, então vai ser por isso que eu vou estar olhando um pouco para o lado, um pouco para baixo, que eu preciso garantir que eu passe ponto a ponto, para garantir que vocês vão ter acesso a todas as informações que eu preparei aqui. E tem muita coisa que é de explodir a cabeça. Então, o negócio é o seguinte, nos próximos minutos eu vou te mostrar os primeiros passos para você se tornar um spotter completo. Não um spotter que depende da sorte ou um spotter que depende de equipamentos caros, mas um spotter que entende o que está acontecendo no aeroporto. Você vai começar a aprender a ler aeroportos, operações e movimentos. Vai finalmente entender por que alguns spotters parecem sempre estar no lugar certo e na hora certa. E o mais importante, você vai entender que nada disso depende de ter a melhor câmera do mercado. Mesmo que você tenha somente uma câmera simples, esteja começando agora, ou frequente aeroportos há anos e sinta que sempre falte alguma coisa. O que você vai aprender aqui é a base, que quase ninguém ensina, mas que muda completamente a forma como você enxerga o spotting. E é o seguinte, eu quero te pedir uma coisa muito simples agora. Fica comigo até o final dessa aula mestra. Eu tô te falando isso porque no final eu vou te mostrar por que a maioria dos spotters nunca evolui de verdade, mesmo passando anos em aeroportos, trocando de câmera e comprando lentes novas. Eu vou te mostrar por que eles continuam presos no mesmo nível, repetindo os mesmos erros, vivendo os mesmos dias e sentindo a mesma frustração. E mais importante do que isso, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para não cair nesse mesmo ciclo. Agora, fecha qualquer outra aba que você tenha aberta. Se puder, silencia o celular por alguns minutos e pega um papel e caneta. Não porque você vai anotar fórmulas malucas, mas porque algumas coisas que você vai ouvir aqui hoje vão te incomodar. E isso é bom, porque quando algo incomoda, significa que toca em um ponto real. Isso aqui não é um vídeo solto do YouTube e definitivamente não é uma aula técnica. O que eu vou te mostrar hoje muda completamente a forma como você enxerga o spotting. E para quem não me conhece, deixa eu me apresentar um pouquinho melhor. Meu nome é Thiago Carvalho, criador do Brazilian Spotter e apaixonado por aviação desde criança. Eu não comecei no spotting com equipamento caro, eu não comecei sabendo ler o aeroporto, ATC, operações ou movimento. Eu comecei errando, chegando atrasado, perdendo movimentos raros, chegando no ponto errado. Eu comecei achando que o problema era a lente, depois a câmera, depois o corpo da câmera e aí o equipamento que ainda não tinha. E por muito tempo eu acreditei nisso, que quando eu tivesse o equipamento certo, tudo mudaria. Mas depois de anos repetindo esses mesmos erros, eu percebi algo simples, mas extremamente desconfortável. O problema nunca foi o equipamento. O problema era que eu não sabia ler o que estava acontecendo ao meu redor. E eu estava presente no aeroporto, mas eu não estava entendendo o aeroporto. Imagina você chegando no aeroporto daqui a algumas semanas, você olha o horário, olha o clima, observa o movimento e você já sabe onde ficar. Você já entende que tipo de aeronave deve aparecer, por que aquele voo específico está atrasado e por que hoje a pista está sendo usada de um jeito diferente. Imagina não depender mais de sorte, de alguém te avisar ou de tentativa e erro. Imagina entender o que está acontecendo antes do avião sequer entrar no seu campo de visão. Isso não é dom, não é talento, não é privilégio. Isso é leitura. E é exatamente isso o que a gente vai começar a construir aqui hoje. O que eu vou te mostrar daqui pra frente gira em torno de uma única mudança. Uma mudança de mentalidade. Porque quando você muda a forma como você enxerga o aeroporto, o spotting deixa de ser sorte, deixa de ser equipamento e passa a ser entendimento. E agora eu quero te mostrar qual é essa base, essa única coisa que muda todo o jogo. Se você só entender essa uma coisa hoje, é isso. Tudo que separa um spotter que evolui de um spotter que fica estagnado não é equipamento, aeroporto ou sorte. É leitura. Leitura de aeroporto, leitura de operação, leitura de movimento. Quando você aprende a ler o que está acontecendo ao seu redor, o equipamento deixa de ser um fator limitante no seu spotting. Eu vou repetir isso, porque aqui é quase onde todo mundo se perde. Spotting não é equipamento, spotting é leitura. Duas pessoas podem estar no mesmo aeroporto, no mesmo horário, no mesmo ponto. Uma sai com material bom, a outra sai frustrada. E a diferença não é necessariamente a câmera, mas sim o entendimento do que estava acontecendo e do domínio do equipamento. Leitura significa entender o contexto. Quando você não entende leitura, quando você não tem leitura, você depende da sorte. E depender da sorte faz com que você chegue cedo ou tarde demais, fique no ponto errado, e aí vem a frustração. Não porque você não sabe fotografar, mas porque você não entendeu o cenário. Agora, quando você tem leitura, tudo muda. Você chega no aeroporto com intenção, você escolhe onde ficar e entende o que vale a pena esperar. Leitura transforma o spotting em método. Não é mais tentativa e erro. Não é mais ficar rodando o aeroporto sem saber onde ficar. Não é mais depender de alguém te avisar no WhatsApp. E deixa eu ser muito claro, leitura não é algo avançado. Não
é algo reservado para quem já sabe tudo. Leitura é base, é a primeira coisa que deveria ser ensinada, mas quase nunca é. Quando você domina a leitura, o equipamento vira ferramenta. Um celular velho é suficiente, uma câmera simples se torna poderosa, porque você já está no lugar certo, na hora certa, esperando o movimento certo. Tudo que a gente vai construir daqui para frente gira em torno disso. Porque quando você aprende a ler aeroportos, operações e movimentos, você deixa de ser refém do acaso. E é exatamente isso que diferencia quem evolui de verdade de quem passa anos parado no mesmo lugar. Agora, para te mostrar como as pessoas se afastam dessa leitura, eu preciso te mostrar as 3 mentiras que quase todo spotter acredita sem mesmo perceber. A primeira grande mentira que quase todo spotter acredita é a seguinte: quando eu tiver um equipamento melhor, eu vou evoluir. Essa frase parece lógica e até faz sentido, e justamente por isso que ela é tão perigosa. Todo spotter em algum momento olha para o próprio material e pensa que aquilo está limitando o resultado. Falta alcance, falta nitidez, falta qualidade, e aí a cabeça faz a conta errada. Se eu trocar a câmera, se eu trocar a lente, se eu investir um pouco mais, tudo vai melhorar. O problema é que essa conta ignora uma coisa fundamental. Equipamento não cria leitura. Equipamento só amplifica o que você já entende. Se você não sabe por que aquele avião está chegando naquele horário, uma lente maior só vai te mostrar isso com mais detalhe. Se você não entende por que a pista está sendo usada daquela forma, uma câmera melhor só vai registrar sua frustração em alta resolução. Deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. Quantas vezes você já viu alguém com equipamento absurdo, parado no ponto errado, no horário errado, esperando o movimento errado? Você nunca viu? Muito prazer. Eu sou exemplo vivo disso. Não é raro, pelo contrário, é muito comum. Isso acontece porque equipamento não te faz um spotter completo. Agora, veja o outro lado. Quantas vezes você já viu alguém com equipamento simples, chegando antes, escolhendo o melhor ponto, entendendo o movimento e saindo com material consistente? Isso não é coincidência, isso é leitura. A verdade é que equipamento virou uma muleta. Ele dá a sensação de progresso, ele dá a sensação de que você está evoluindo, mas muitas vezes ele só mascara a falta de entendimento. Trocar de equipamento é fácil. Difícil admitir que você não está lendo o aeroporto. E aqui tem algo importante. Eu não estou dizendo que equipamento não importa. Ele importa, e muito. Mas ele entra depois. Primeiro vem a leitura, depois vem a técnica, depois o equipamento. E aí, meu amigo, quando você inverte essa ordem, você cria um ciclo muito perigoso. Você compra equipamento, sai para spotar e se frustra. E a conclusão nunca é: eu preciso entender mais. A conclusão quase sempre é: eu preciso de equipamento melhor. E aí você volta para o começo do ciclo. Mais gasto, mais expectativa, mais frustração. A leitura quebra esse ciclo. Quando você entende aeroporto, operação e movimento, você passa a extrair mais do que você já tem. É como eu mencionei antes. Um celular vira suficiente, uma câmera simples vira poderosa. Porque você já está no lugar certo, na hora certa, esperando a coisa certa. É por isso que o equipamento não pode ser o seu ponto de partida no Spawn. Ele precisa ser uma consequência. E agora que você entendeu essa primeira mentira, eu vou te mostrar a segunda, que é silenciosa e trava muita gente sem que elas percebam. A segunda grande mentira que trava muitos spotters não está ligada ao equipamento. Ela está ligada à pessoa. É a crença de que eu não evoluo porque o meu contexto não ajuda. Essa crença aparece de várias formas. Meu aeroporto é pequeno, aqui quase não tem movimento, eu não tenho tempo suficiente, eu não consigo ir sempre. Todas essas frases, mais uma vez, parecem verdadeiras. Mas o problema não é o que elas dizem, é o que elas escondem. O que elas escondem é a ideia de que evolução no Spotting depende de cenário perfeito. Depende do horário ideal, do aeroporto ideal, da rotina ideal. E isso simplesmente não existe. Quando você acredita nisso, você começa a se observar como alguém limitado. Alguém que só vai evoluir quando as condições externas mudarem. E enquanto isso, você espera. Deixa eu te falar uma coisa que eu acredito do fundo do meu coração. Deus nos criou suficientes para fazer coisas grandes. Não aceite nada menos do que você é capaz, mesmo que você não acredite nisso à primeira vista. Spotter bom não é aquele que tem o melhor aeroporto, é aquele que entende o aeroporto que tem. Aeroporto pequeno ensina padrão. Aeroporto simples ensina repetição. E repetição é o que cria a leitura. Quando o movimento é reduzido, cada pouso importa. Cada decolagem ensina. Cada atraso mostra um comportamento. Você começa a perceber horários, frequências e mudanças sutis. Mas se você acredita que o seu contexto te limita, você para de observar. Você começa a exportar no automático. Chega, olha, registra e vai embora. Sem aprender nada de novo. A leitura exige presença. Exige olhar além do avião, para o conjunto, o clima, o horário, a pista, o fluxo, o comportamento. Quando você assume a responsabilidade pela leitura, o aeroporto deixa de ser uma desculpa e ele vira uma ferramenta. Você não precisa ir todo dia, você precisa entender quando ir. Você não precisa de muito movimento, você precisa aprender com o que tem. Essa falsa crença interna faz você acreditar que não evolui porque não pode. A verdade é que muitas vezes você não evolui porque ainda não aprendeu a observar. Quando essa chave vira, tudo muda. Você para de se comparar,
para de se diminuir e começa a usar o que tem da melhor forma possível. Agora, chegou a hora de eu te mostrar a terceira e mais perigosa de todas as mentiras. A terceira mentira é a mais comum de todas e talvez a mais confortável. É a ideia de que scoring bom é sorte. Você já deve ter ouvido isso, ou talvez até tenha pensado nisso. Fulano deu sorte de pegar aquela luz naquele ponto. Eu fui com a maioria e dei azar. E essa explicação parece inocente, mas ela é extremamente perigosa. Porque quando você atribui tudo à sorte, você tira de si a responsabilidade. Se foi sorte, não tem o que aprender. Se foi azar, não tem o que corrigir. E aí, meu amigo, nada muda. Agora, deixa eu te fazer pensar em algo. Você já reparou que no scoring as mesmas pessoas parecem estar sempre nos mesmos movimentos bons? Não é uma vez, não é duas, é consistente. Essas pessoas não acertam sempre, mas acertam muito mais do que a média. Isso não é sorte, porque sorte não se repete, não cria padrão e não é previsível. O que se repete é a leitura de horário, clima, pista, operação. Quando alguém entende o contexto, ela começa a antecipar. Ela percebe que o dia está diferente, que o vento mudou, que a operação está mais lenta. E antes do avião aparecer, ela já está posicionada. Quem depende de sorte, reage. Quem tem leitura, antecipa. E aqui tem uma diferença fundamental. Spoiler que reage, chega quando o movimento já começou. Spoiler que antecipa, já está lá antes de tudo acontecer. A sorte é confortável porque ela protege o ego. Ela impede você de admitir que talvez não tenha entendido o cenário, mas ela também impede você de evoluir. Quando você para de culpar a sorte, você começa a fazer perguntas melhores. Por que o voo chegou agora? Cara, por que a pista mudou? Por que hoje está diferente de ontem? Essas perguntas constroem leitura. E leitura constrói consistência. Scoring consistente não nasce da sorte. Nasce da capacidade de entender o que está acontecendo antes e fique óbvio. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você para de esperar, para de torcer e começa a escolher. E aí é o seguinte, quando você junta tudo isso, leitura de aeroporto, operação e movimento, o scoring deixa de ser tentativa e erro, ele vira método. E método é algo que pode ser ensinado, aprendido e replicado. E agora que você já entendeu o que realmente trava a maioria dos spotters, eu quero te mostrar como você pode aprender isso de forma estruturada, sem precisar passar anos errando como eu passei. Pergunta muito sincera agora. Essa questão da leitura que eu te mostrei fez sentido para você? Porque se fez sentido, então você provavelmente percebeu uma coisa importante. Não é falta de paixão. Não é falta de equipamento, cara. Não é falta de tempo. É só falta de leitura. Agora que eu te mostrei tudo isso, me permite usar os próximos minutos para te apresentar a primeira escola de Plano Sporing do Brasil, que eu criei justamente para ajudar spotters a aplicarem tudo isso de forma organizada, sem tentativa e erro. O nome dessa escola é Academia Brasileira de Plano Sporing, a ABPS. E o objetivo dela é simples. Transformar apaixonados por aviação em spotters completos e certificados. Não completos no sentido de saber tudo, mas completos no sentido de entender o ambiente, entender a operação, entender o movimento, o clima e saber se posicionar como um spotter de verdade. Quando você entra na Academia Brasileira de Plano Sporing, você não entra para um curso solto, você entra em uma progressão. Explico. O primeiro módulo é um pé na porta e responsável por mudar tudo. Nele, você aprende a pensar como o aeroporto pensa. Você aprende a entender o clima e como ele muda a operação. Ler NOTAM e antecipar o que vai acontecer e compreender o básico do ATC para saber o que está prestes a acontecer antes de ficar óbvio. Depois desse módulo, você não chega mais no aeroporto no escuro. Você chega com contexto. E é aqui que a sorte deixa de ser um fator. No módulo 2, você entende o ambiente. Como o aeroporto funciona, por que certos movimentos acontecem, o que muda a dinâmica de um dia para o outro. Depois desse modo, você começa a enxergar a lógica por trás das operações. É aqui que muita frustração acaba, porque finalmente você entende onde está pisando. No terceiro módulo, a gente fala de algo que quase ninguém ensina, mas que infelizmente muitos spotters aprendem do jeito difícil. Limites, posturas e conduta. Você aprende onde pode estar, como se portar, como agir em abordagens e como evitar situações desnecessárias. Isso muda completamente a experiência e possibilita, isso daqui é ouro, e possibilita a abertura de portas que até então não existiam para nenhum outro spotter. Só depois de entender o ambiente, saber exportar, a gente entra na fotografia. Até porque isso daqui não é uma formação de fotografia, é uma certificação para spotters. Aqui você aprende o básico para extrair o máximo do que você já tem, seja câmera profissional ou equipamento simples. O foco deixa de ser tentativa e passa a ser intenção. No quinto módulo, eu te ensino o básico para filmar com estabilidade, qualidade e extraindo o melhor do seu equipamento, sem precisar se tornar um videomaker. É aqui que muita gente percebe que não precisava de mais equipamento, precisava de mais clareza.
No módulo 6, você aprende a finalizar bem aquilo que você registrou, sem exagero, sem destruir a imagem, criando consistência. Seu material começa a parecer muito mais profissional, mesmo sendo simples. No módulo seguinte, eu te ensino a planejar, onde ficar, quando ir, como organizar as sessões e como pensar Sporing em viagens. Você passa a tratar cada ida do aeroporto como uma missão e não como se fosse uma aposta. No último módulo, eu te mostro os caminhos para você que considera uma carreira como spotter. Como se inserir na comunidade, como montar um portfólio, como ser visto, como transformar o hobby em projeto. Mesmo que você nunca queira viver disso, você passa a entender o jogo. Todo esse conteúdo é entregue em aulas gravadas e será liberado semanalmente no canal do YouTube, no meu canal do YouTube aqui, até que todas as aulas sejam disponibilizadas. E o acesso é imediato após a confirmação do pagamento e válido pelo tempo que você for membro do canal. Ou seja, você tem total controle de tudo. Agora, presta atenção no que eu vou te falar agora. Tudo que eu te mostrei até aqui já é suficiente para você alcançar o próximo nível como spotter. Só com os módulos da formação, você já consegue sair do improviso e se tornar um spotter completo. Se você fizer apenas o que está aqui, do começo ao fim, o resultado vem. E vem forte. Então, mas ainda assim, eu decidi ir além. E entregar de presente algumas coisas que vão acelerar o seu crescimento no mundo do sporing. É como se fosse dirigir uma estrada. O curso, ele te entrega o carro, o mapa e o destino. Os bônus não mudam para onde você vai, mas fazem você chegar lá muito mais rápido e com muito menos desgaste. Então vamos lá. Primeiro bônus, ele quebra mais um paradigma. O módulo inteiro dedicado a sporing usando apenas celular. Depois dele, você nunca mais olha o seu telefone do mesmo jeito. Além disso, você recebe um guia do alfabeto fonético de aviação, guias rápidos de leitura de NOTAM, METAR e TAF. Esses materiais existem para te dar velocidade, para você bater o olho e entender o que precisa para tomar decisões no mais alto nível de jogo. E é o seguinte, e quando você conclui a Academia Brasileira de Plane Sporing, você não termina apenas um curso com aulas assistidas, você recebe o certificado ABPS de Plane Sporing. Pensa assim, tem muita gente que sabe dirigir, mas quando você vê alguém com habilitação, você sabe duas coisas. Primeiro, essa pessoa passou por um processo. Segundo, ela entende as regras do jogo. No Sporing acontece a mesma coisa. Tem muita gente com câmera, tem muita gente com celular, mas não são todos que sabem ler o que está acontecendo ao redor. Esse certificado comunica algo simples, muito simples. Você não está só registrando o avião. Você entende a operação, entende o ambiente, entende limites e entende o contexto. Ele deixa claro que você não depende de sorte, não depende de improviso e não depende de alguém te dizer onde ficar. Para aeroportos, organizadores de eventos, marcas e até outros spotters, esse certificado funciona como um atalho de confiança. Ele diz, essa pessoa foi treinada. Mas o mais importante não é o que os outros veem, é o que muda na sua postura. Você passa a chegar muito mais seguro, mais consciente, mais tranquilo e volta para casa com fotos e histórias dignas de serem compartilhadas. Então, quando eu falo em certificado, eu não estou falando de um arquivo, eu estou falando de transição, de sair do improviso e entrar na consciência, de sair da tentativa e entrar na leitura. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta. Se tudo isso fosse vendido como um pacote completo, com todo esse nível de detalhe, estrutura e profundidade, quanto você acha que isso valeria? 2 mil? 3 mil reais? Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para dar para você. A primeira boa notícia é que eu não vou cobrar o valor total que esse tipo de conhecimento vale. A segunda boa notícia é que eu também não vou cobrar o que esse tipo de informação normalmente custa. Porque se você está assistindo essa aula mestre diretamente aqui no meu canal, você vai precisar você só vai precisar se tornar um membro Elite Black do canal para ter acesso ao curso completo. Ou seja, você vai fazer um investimento irrisório de R$19,99. Sim, apenas R$19,99. E eu vou ser muito transparente com você agora. Tem um monte, bicho, mas tem muito. Tem um monte de gente aí na internet que mente, alegando que as vagas são limitadas e blá blá blá. Deixa eu te falar um negócio, minhas vagas não são limitadas e não vão fechar nos próximos dias. Só que existe sim uma má notícia verdadeira nisso tudo. Por quê? Esse valor você só encontra aqui ao escolher virar membro Elite Black do canal. Ou seja, se você quer virar um spotter completo, certificado e pelo menor investimento possível, você precisa entrar agora, porque se eu mudar de ideia e resolver encerrar essa oferta, até porque eu tenho planos futuros e um plano de negócio a seguir, adeus. Então, é o seguinte, se você sentiu que em algum momento desse intensivão que o problema nunca foi a falta de paixão, mas a falta de leitura, então a BPS foi criada para você. Clica no botão Seja Membro e escolha a opção Elite Black para construir um sporing mais consciente, mais estratégico e muito mais consistente. Então é o seguinte, forte abraço, fiquem com Deus e eu te vejo lá do outro lado, dentro do curso.